Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou partir do princípio que vocês se lembram alguma coisa que eu falei aí na última apresentação, mas o fenômeno em estudo é a integração entre a bicicleta e o ônibus em Fortaleza. Eu trouxe aqui o objetivo geral do meu trabalho, que seria modelar o comportamento dos usuários nesse fenômeno, né, na integração. E aqui os objetivos específicos que eu vou pular, certo? Então, como eu disse, o objeto do meu estudo é essa integração entre a bicicleta e o ônibus, que eu estou partindo do pressuposto que isso corresponde a um modo distinto de transportes. Essa definição vem de alguns autores que compreendem que esse modo, visto como integração dessas duas partes, é diferente da soma das duas. Por isso que a gente está chamando de um modo distinto. Reconhece que, assim, para esse modo, uma viagem é uma viagem encadeada, que tem vários segmentos, e eu dividi em 3 segmentos principais aqui. A viagem de acesso, quando a pessoa sai da sua casa e vai até a estação de acesso ao transporte público. Nesse caso, eu estou chamando de viagem de acesso, e que tem 3 possibilidades básicas. No caso, ir a pé, de bicicleta ou de ônibus. Uma linha de ônibus alimentadora, por exemplo. Seguida por um segmento de viagem principal, que seria feito com um modo de transporte de alta capacidade, como um BRT ou um metrô, por exemplo. E, por fim, uma viagem de difusão, que é semelhante, é simétrica àquela viagem de acesso, só que tem como destino final a atividade, o emprego, a escola, enfim. Então, existem algumas modalidades de integração entre a bicicleta e o ônibus, especificamente. A primeira opção seria a pessoa sair de casa com a bicicleta, estacionar num bicicletário e depois pegar o ônibus na parada ou na estação. Em seguida, a pessoa pode optar por utilizar uma bicicleta compartilhada com o aplicativo, retirar perto da sua casa essa bicicleta e devolvê-la próxima à estação lá do transporte público, para depois pegar a sua linha de transporte público e continuar a sua viagem. Uma terceira opção seria a pessoa ir com a bicicleta até a estação e embarcar com essa bicicleta. Essa alternativa, em Fortaleza, ela não ocorre efetivamente, mas em vários países no exterior, essa alternativa ela ocorre com uma certa frequência, em que as bicicletas ou elas ficam dentro do vagão do metrô, ou elas ficam, por exemplo, em um suporte que é acoplado perto na dianteira dos ônibus. E, por fim, a possibilidade final seria a pessoa ter 2 bicicletas, uma no segmento de acesso e outra no segmento de difusão. O ponto-chave do meu trabalho seria a partir da premissa de que haveria uma sinergia entre a bicicleta e o ônibus, e que, combinados, esses 2 modos teriam uma série de vantagens para o usuário. Então, por um lado, a bicicleta é um modo muito individualizado, só cabe uma pessoa na bicicleta, a princípio, tem uma liberdade muito grande de horário de partida e uma liberdade de escolha de rota, enquanto que o ônibus é submetido àquela estruturação da rede. Por outro lado, em termos de infraestrutura, a bicicleta tem uma infraestrutura que é barata, como ciclovias, bicicletários, enquanto que o ônibus tem investimentos muito mais elevados, por exemplo, na questão de corredores. Em termos de acessibilidade e de mobilidade, a bicicleta é um modo muito acessível, porque, por todos os fatores que eu disse, a liberdade, a questão da menor rigidez. Por outro lado, a sua velocidade e o seu alcance dão a ela uma menor mobilidade. Juntando esses 2 modos, eu consigo criar um novo modo que combina os lados positivos dessas duas partes, tornando uma coisa possivelmente atrativa e competitiva ao carro, como vocês podem ver aqui. Por fim, essa sinergia se dá, então, por meio de um modo que pode ser competitivo com o automóvel e por uma questão de justiça social, já que eu consigo oferecer a pessoas de baixa renda essa acessibilidade adicional e um meio de transporte eficaz. Outros benefícios seriam o aumento do raio de abrangência das paradas e o aumento da rentabilidade do transporte público, já que eu evitaria a necessidade de um ônibus, uma linha de ônibus alimentadora.
Os desafios se referem ao fato de ser uma integração multimodal, então que envolvem problemas de espera nas paradas, por exemplo, e outros aspectos ligados à estruturação das linhas. Por fim, tem uma questão muito importante que é a da assimetria. A bicicleta está presente do lado da casa, mas quando eu saio do transporte público e vou para o meu destino final, a bicicleta já não está mais presente. Isso é um desafio que ainda merece ser estudado. Então, muito obrigado pela atenção e boa tarde.